O Adriano e a Giz, eles fazem parte, né? Estão junto com com o pastor Jorge, ajudam no curso de noivos, eles também ajudam até nos aconselhamentos. E, gente, eles são um casal muito especial. Vocês já estão na igreja faz... uns 25 anos. Aí, ó. Tem muita carga e muita coisa muita história, muita experiência, muita coisa boa para compartilhar com a gente nessa noite. Então, eles têm 2 filhos que são aqui do ministério, o Gabriel e o Arthur. Os 2 namoram, os 2 estão... Um tá já quase casando, né? Daqui a pouco, a Lois, a Vergane. E eles têm, né, algo que o Senhor tem compartilhado ao coração deles para ministrar conosco nessa noite. Então, abra seu coração, que eles têm algo de Deus, algo precioso para falar conosco nessa noite. Amém? Então, pessoal, eu conto com vocês, com o silêncio de vocês, com a atenção de vocês, que vai ser muito legal. Vamos lá, gente? Bora lá. Bora lá. Boa noite, gente. Primeiro, nós gostaríamos de agradecer, né, a Deus e aos pastores, pastora Isa, pastor André. É uma alegria para nós essa noite estar aqui compartilhando com vocês, uma bênção. A gente admira muito o trabalho que eles têm com esse ministério, né? A forma como eles lidam, a intensidade, a capacidade de mobilização que eles têm com vocês, em tudo que é proposto. A gente vê que vocês têm aquela energia, topa tudo, é muito legal, né? O acampamento passado a gente foi para servir e a gente sentiu isso. Essa conexão, né, entre os líderes, entre vocês, entre eles. Eles são fera, gente. A gente admira muito o trabalho deles. Muito bacana mesmo. A gente preparou um mimo de amor para vocês, para comemorar aí o aniversário de casamento. A gente queria honrar vocês, né? Por tudo isso que a Giz falou. A gente ama vocês, a gente ama esse ministério. Nossos filhos estão aqui. Vocês são a próxima geração, né? Então, eles estão cuidando da próxima geração, que são vocês. Então, a gente quer honrá-los em nome de todos vocês. Bom, gente, que frio na barriga. Bom, é o seguinte. Pera aí um pouquinho. E o Dri... Cadê aquela menina que orou para falar do celular aí? Gente, eu vou usar o celular aqui, eu preciso. Né? Mas vocês não, tá bom? Vai lá, amor. Pessoal, é assim, eu e o Dri, nós já estamos casados há 23 anos, fizemos agora também, recente, dia 30, né? A gente já está aqui na igreja tem mais de 25 anos, a gente chegou namorando, nós nos casamos aqui, na época que o pastor Samuel ainda fazia os casamentos, ele que fez o nosso casamento, um privilégio maravilhoso. Conecte, gente, trazer a mesa. Nós oramos tanto pelo nosso casamento, tanto, que a gente conseguiu fazer um casamento totalmente diferente. Nosso casamento teve teatro, que era a porta do céu evangelístico. Nosso casamento teve dança. Naquela época eram poucos casamentos. Então, Deus foi dando estratégias, né? A gente recém-convertido falou, e agora? O que a gente vai fazer? Né? No nosso casamento não vai ter balada, um monte de amigo que não era crente. Eu falei, Dri do céu, vamos orar. E aí Deus foi dando estratégias para nós, né? A gente fazia faculdade na época, a gente ia orando e falando, Deus, ajuda a gente, né? Preencher esse tempo. Gente, quando a gente deposita no altar do Senhor, é bênção garantida. O pessoal gostou muito, né? Muitas pessoas foram impactadas, não queriam ir embora. Terminou o teatro, terminou a dança e o pessoal estava lá. O que mais? Né? A gente só faltou fazer um apelo, né, amor? Faltou pouco para fazer um apelo, mas foi uma bênção. Então, a gente está no Ministério de Família agora, né? Depois de alguns anos nos jovens. Casamos, tivemos o Arthur, Gabriel, e estamos na família aí já tem uns 15 anos e ajudando também no aconselhamento de noivos e nas aulas do curso de noivos. Então, é isso. Estamos aqui hoje para abençoar vocês com uma reflexão que o Senhor colocou no nosso coração, né? Eu tenho que travar meu marido, que ele fala bastante. Gente, pastor, quem foi o louco que deu esse tema? Você e eu, né? Depois que a gente sugeriu esse tema, a gente pensou, falou, será que dá tempo de mudar? Aí ele falou, não, já está pronto. Então, vamos trabalhar esse tema. Bom, eu fico aqui pensando
nós, né, orando para falar sobre esse tema. Na verdade, nós vamos falar sobre relacionamento. O que é que está na cabeça de vocês pensando aí, né? O pastor falou que parece que hoje veio até mais gente do que o normal, né? Dia dos Namorados está chegando, vai dar match e tal, né? Vai que rola, né? Vai que dá match. Então, vamos entender primeiro o que significa dar match. E eu vou falar isso de forma bem resumida, tá, gente? Que o propósito não é o match, o propósito é o que nós vamos compartilhar aqui com vocês. Mas a palavra match, ela vem do inglês e ela é bastante versátil porque ela pode ser usada como substantivo e como verbo. Mas para o nosso interesse de agora, a tradução dela é o seguinte: combinação, corresponder, par, dupla, pessoa e compatível. Está na tela? Está aí na tela. Ok, muito bom. Então, resumindo, match significa você gostou do que viu, curtiu, você deu permissão para iniciar algo, você tem interesse mútuo, é algo privativo e usou um filtro de acordo com o seu próprio interesse. Então, isso é uma forma resumida do que significa dar match, sem mais detalhes a respeito disso. E para a gente iniciar, quebrar o gelo, eu estou um pouquinho com vergonha, eu sou meio acanhado, né? Eu queria chamar 3 pessoas para virem aqui para a gente fazer uma dinâmica. Pode ser? Só 3, tá, gente? Bahia, ouvi Bahia? Bahia. Cai, pode ficar ali, ó. Ali. Giraldi. Mais um. Vai lá, Giraldi, ali do ladinho. Dudu, quem é Dudu? Dudu, cadê o Dudu? Aê, Dudu. Representa. Muito bem. Gente, o negócio é o seguinte, quem sabe faz ao vivo. Então vamos lá. Nós entregamos para eles 3 objetos. São eles. Para Giraldi, sementes. Para o Bahia. Ó, o Bahia estiloso. Olha. Um GPS. E para o Dudu, um guarda-chuva. Ok. Então vamos lá, vamos quebrar o gelo, né, gente? Eu vou fazer uma pergunta para os 3 que envolve relacionamento e os objetos que eles têm nas mãos. Mas antes, agora é um acordo aqui. Então vamos lá. O que você semearia para Giraldi? O que você semearia num futuro relacionamento? Você pegou a semente. Ai, meu Deus, ela falou. Isso é bom também. Respeito. Amizade. Amor, né? Acho que tem que amar. Ai, Jesus. Vai pensando aí. Mas vou chegar aí. Vai lá. Dudu, o que esse guarda-chuva representa num futuro relacionamento? Ele está pensando, calma. Tá, vai lá, vai pensando, vai pensando aí. E agora para o Bahia. Bahia, como esse GPS poderia te ajudar num futuro relacionamento?
Bom, GPS é guia, direção, e a gente tem que usar Deus como nosso GPS, né? Peraí, gente, peraí. Bahia, você tá namorando, tá solteiro? Tô solteiro no momento. Calma aí, gente, calma. Bahia tem quantos anos? 18. Dudu, agora é o Dudu. Dudu, o que esse guarda-chuva representa num futuro relacionamento? Proteção, cobertura. Aê, Dudu. Dudu, tá solteiro? Tô. Tá. Quantos anos, Dudu? 19. 19. Você vai ser... Giraldi, o que você semearia num futuro relacionamento? A palavra do Senhor, os mandamentos, né? Sabedoria. Nossa! Muito bem. Giraldi, tá namorando? Não. Quantos anos? 17. 17. Ah, 17. Ela ficou, a hora que ela respondeu, ela ficou no 16, 17, assim. Ok. Então, deixa ela quieta, pastora? Não mexe com ela, a pastora falou, não é para mexer com ela. Obrigado, aqui, obrigado. Muito obrigado, Dudu. Né, a gente quer... gente. Eles ganharam um mimo, gente, porque eles foram corajosos de vir Corajosos. aqui. Obrigada, gente. Deus É isso aí. abençoe. Muito viu? obrigado, tá? Deus abençoe, né? Que legal, que bacana. Então, tá bom. A gente quebrou o gelo, nós já quebramos o gelo, já perdemos a vergonha, então nós estamos sem vergonha mesmo, né? E aí nós vamos então iniciar, como nós falamos sobre match tem a ver com relacionamento, fizemos uma dinâmica que envolve relacionamento, e relacionamento quer dizer o quê? Namoro. E na igreja, namoro o quê? Cristão, certo? Então nós vamos conversar um pouquinho a respeito de relacionamento cristão. Como tudo na escola primeiro vem a teoria e depois vem os exercícios, certo? Então nós queremos fazer uma contextualização, mas nós vamos fazer algo um pouquinho mais interativo, igual nós estamos fazendo. Então vocês se preparem, porque nós vamos chamar mais pessoas. Eu posso escolher daqui, a Giz pode escolher, ou vocês podem dedurar alguém também, tá, gente? Vocês fiquem à vontade para isso. Então, vamos lá. Então, namoro, de forma metáfora... Gente, ninguém está usando celular aí, né? Pelo amor de Deus, né? Vamos lá. Vamos lá, gente. Namoro de forma metáfora, né? É como construir uma ponte. Se ela for feita de material frágil, o que é um material frágil? É mentira, é impureza, é falta de propósito. É um namoro à toa. Vamos namorar? Vamos. Então tá bom, estamos namorando. Então, a ponte desaba no meio. Mas se ela for construída sobre a rocha, com fundamentos, certo? Ela vai ligar dois destinos num tempo certo. Namoro da forma certa, ela liga dois destinos do tempo certo. Nós estamos falando de propósito. Não se trata apenas de estar com alguém, mas sim com quem e qual o propósito. Né? Muito legal o pastor falar aqui, né? Namorou um ano, noivou no outro, casou no outro, e nos outros foi filho, é isso. Um monte de filho. Quantos filhos? 2 filhos, né? Dá para ter mais uns 2 aí, né? Pra seguir a linhagem dos irmãos, dá para vir mais uns 2. Mas a pergunta é, de forma prática, né, gente? Você está preparado para se relacionar com propósito? Porque namoro não é brincadeira. Então você veio aqui hoje num tema que está escrito, vai dar match? Falou, opa, hoje o negócio vai ferver lá, acho que vai rolar alguma coisa, quem sabe, né? Quem sabe dar match?
Mas a pergunta para você é: você que está aqui, está preparado para se relacionar com propósito? Porque namoro sem intenção de casamento é perca de tempo. É um risco de feridas emocionais, porque uma pessoa está usando a outra, sem propósito, sem sentido, sem objetivo. E em Colossenses 3:23 diz assim, né? Tudo que fizerem, faça com todo o coração, como para o Senhor. Espera um pouquinho. Lá no início do versículo diz assim, ó, tudo que fizerem. Então, tudo significa tudo, inclusive o relacionamento, o nosso relacionamento. Meu relacionamento com o meu parceiro, com a minha namorada, vamos assim dizer. No caso de um namoro, vamos partir do princípio de um namoro, vocês precisam ter o quê? A mesma fé e a mesma visão de vida. O julgo desigual gera conflitos. Um namoro cristão deve caminhar na mesma fé, valores e propósito. Segundo aos Coríntios 6,14 diz assim, gente, não vos prendais a um julgo desigual com os incrédulos. Tá bom, mas o que é um julgo desigual? A gente lê, a gente fala, o líder fala, mas vamos entender. O que é um julgo desigual? Julgo desigual significa estar unido a alguém ou a algo que não compartilha do mesmo valor, propósito, princípio, especialmente no que diz respeito à fé e à vida espiritual. Isso tudo pode gerar desequilíbrio, dificuldade, impedir o progresso de uma direção comum. Eu queria dar um exemplo prático. A gente trabalha com famílias, nós somos supervisores, temos 6 células, um punhado de casal ali embaixo, um punhado de situação, mas vamos falar de uma coisa prática. Casou, casaram-se. Aí um é crente, o outro é não crente. O filho vai ser batizado aonde? Domingo, em qual igreja você vai? Vai na igreja dela ou vai na sua? Ou você vem na sua e ele não vai em nenhuma porque ele não é católico, ele não é crente, ele não é nada. E desde quando vocês estavam namorando, você tinha conhecimento disso. Não adianta cobrar depois. Então tá bom, nós casamos, e vem aquela conversinha mole. Depois que casar muda. Não muda, gente. Depois que casar, melhora. Mas não melhora assim, virou a chave e melhorou. Não, vai melhorando. Mas pode ser que piora. Né? Por isso que a gente tem que fazer as escolhas certas, que nós vamos falar um pouco sobre isso. Namoro cristão começa com temor a Deus. Salmo 132, 6 ou 8 diz assim, expressa, né, o desejo de Deus por uma morada, um local onde ele possa habitar. É o que vocês estão trabalhando, é o tema do acampamento, é o que nós cantamos hoje, que nós precisamos ser digno de morada do Senhor. Nós precisamos ser dignos do templo de habitação do Senhor. Amém? Amém. Que bom. Antes de entrar em um relacionamento, ser firme no Senhor. Quando Cristo está no centro, o namoro ele glorifica a Deus e ele edifica ambos. O seu relacionamento tem que ser digno de habitação, um lugar de honra e não um lugar de vergonha. Então, o seu namoro ele tem que ser para honrar o Senhor e não para envergonhar. Você tem que ter prazer, alegria, fugiu o termo que eu queria usar, depois eu acho ele. E também, gente, o namoro ele envolve responsabilidade financeira para arcar com as despesas do namoro, certo? Por exemplo, vou dar um exemplo, aproveitar que ela está de costa. Quando um dos nossos filhos chegou em casa dizendo, né, que queria namorar, etc, etc, aí eu já perguntei, né? Falei, escuta, filho, fala aí. Ela trabalha, ela tem renda, ela vai conseguir pagar o lanchinho para você depois do culto? Como é que funciona? Gente, não é isso, tá? Filho, você precisa trabalhar, você precisa se sustentar, você precisa ter idade, ela tem a mesma visão que você. Gente, esse foi um acordo que nós fizemos quando os meninos eram pequenos ainda. A gente sempre frisou isso para eles. Em casa existia uma idade para eles começarem a namorar. Eles precisavam ter uma renda para se sustentar. E a menina precisava ter a mesma visão. Né? Essa foi a nossa oração. Nós ensinamos eles nesse sentido. Tiveram algumas situações no percurso que nós vamos comentar no decorrer da palavra. Mas é isso. Bom, então nós vamos para o segundo ponto. A gente precisa de mais 2 pessoas aqui
para fazer um outro exemplo. Calma. Espera aí. Você achou? Espera um pouquinho, isso aqui é depois, tá? Ó, mas aqui tem a ver com direção. Então a gente queria convidar 2 pessoas que acabaram de tirar a habilitação. Moraes. Olha lá. Quem é esse aí? Subiu. Ah, ele é o habilitado. Ué, e o outro? Não, calma. É assim, gente, tudo ao vivo é assim mesmo. Então vamos lá. Então vai, amor, pode fazer. Pega aquele que é mais baixinho, da sua altura. Vai colocar esse tapa-olho, pode pôr. Tá. Queima a cara não, fica tranquilo, cara. Fica de boa. Tranquilo. Bom, agora nós vamos falar o seguinte, né? Fazendo escolhas certas. Tchã. Tchã. Aê! Fazendo escolhas certas. Amor, é esse aqui, princesa. Aqui, ó. Gente, aqui é assim, é princesa pra cá, princesa pra lá. É todo dia. Todo dia. Então vamos lá. Já sei que você não é o Moraes, como que é seu nome? Nicolas. Nicolas, e o seu? Gustavo. Gustavo. Gustavo, nós vamos falar um pouco que adolescência é como dirigir numa neblina. Por quê? Porque a sua visão ela é um pouco limitada quando você é adolescente. Você está numa fase, que nós estamos falando de relacionamento. Então você está numa fase onde muitas coisas você vai descobrindo, porque você está vivendo essa fase, esse momento, e esse é o momento certo. Então, viver a adolescência é como você andar numa disciplina, você enxerga muito pouco. Então, o nosso colega ali vai caminhar aqui em cima enquanto a gente vai falar algumas coisas para vocês. E esse aqui vai ser o segurança dele para ele não cair ali. Ele não pode cair, senão vai dar ruim. Tá? Então você protege. Dá um rolezinho com ele assim. Ó. Ok. Isso, cuidado. Então vamos lá. A adolescência é como dirigir com neblina. A sua visão de futuro ela é limitada. Se acelerar demais, antes do tempo, vamos assim dizer, acelerar demais é antes do tempo. Se acelerar demais, o que acontece? Vai bater. Ou vai cair num buraco, vai cair da escada. A visibilidade é baixa. O que significa visibilidade baixa? Falta de experiência. E qualquer velocidade ou direção errada pode causar um acidente. Por isso, precisa-se de um GPS. Agora o GPS guia ele de forma correta. Pode guiá-los. Pode andar. Isso. O que é um GPS, gente, na nossa vida? GPS confiável. Estou falando aqui de forma metáfora, né? Mas o que é um GPS? Foi dito aqui. Quem falou GPS? Bahia. Nossa, Bahia. Poxa, Bahia. Falar em Bahia. GPS é Deus, é os conselhos dos pais, é cobertura, né? É a direção certa. É dirigir com prudência. Dirigir com prudência significa dirigir com sabedoria. Provérbios 22:3 diz: o prudente percebe o perigo e busca refúgio, e o inexperiente, ele segue adiante e sofre as consequências. Vamos lá? Vou encerrar ali.
Então, eu queria Obrigada, agradecer gente. a simulação feita pelos meninos. E aí vocês vão receber ali um agradinho. Olha lá, ele escolheu o giz. Toma, você quer aquele. Ele quer esse e você? Para ele tanto faz. Então, por gentileza, abre pra gente, né? Por gentileza. Dividir. Isso aí, irmão. Isso aí. Vamos dividir. Uau! Mas vamos lá, né, gente? Deixando as brincadeiras de lado, agora segura que lá vem, hein? Essa parte é sua, amor. Está escrito aqui, Gislene. Bom, Vai gente, lá. então vamos lá. O que a gente precisa evitar nesse período da adolescência? Evitar iniciar relacionamentos sem maturidade emocional e espiritual, né? Viver cada momento, ficar, beijar, flertar, seduzir, dar match antes do tempo, né? A gente tem que respeitar cada fase que a gente está vivendo. Relacionamento que afastam de Deus, né? Aquela amizade que não vai contribuir. Relacionamentos escondidos são perigosos. Aquilo que está no oculto, né? Deus não está presente naquilo que está oculto. Então, 2 Timóteo 2:22 diz: foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Gente, isso tem a ver com escolher, né? Evitar essas tentações que estão rodeadas, as amizades que te levam para esse lugar, né? Isso é muito sério. E através, né, evitando tudo isso, a gente pode ir para o terceiro ponto, que fala das escolhas certas, né, de poder semear bem, semear bênção. Gálatas 6:7 diz: o que o homem semear, isso também colherá. Né? As decisões de hoje, né, que vocês estão plantando hoje, vão ser as sementes de amanhã. Um relacionamento saudável, né? Tudo que a gente está plantando hoje, semeando numa amizade, né, conhecendo, né, tendo esse tempo de investimento, buscando ao Senhor, se curando, né, avaliando o momento em que você está vivendo, tudo isso vai trazer boas sementes no futuro, né? Escolher certo, gente, primeiro ponto, para quem está anotando, buscar sabedoria em Deus, consultar os pais e líderes espirituais, a cobertura de vocês, a liderança, orar e meditar na palavra, buscar em Deus se é isso mesmo que Deus tem para você, se é esse mesmo momento, né? O Salmo 119:62 diz, e o 1 e o 2, fala sobre a importância de meditar na palavra de Deus e da oração. O versículo 62, em especial, ele diz: estou inclinando as tuas leis, meditarei na palavra. E o Salmo 1:2 afirma: mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Tudo aquilo que a gente depositar no altar do Senhor, né? A palavra fala, buscar também o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse é um versículo chave dentro da nossa casa, para os meninos, né? Para você ir passando por cada etapa. Como o pastor falou aqui, a gente tem adolescentes de várias idades, tem adolescentes que já passaram dos 18, 19, que continuam aqui servindo, né? Mas isso vale para todo mundo, não importa a idade, né? Não importa se, de repente, você já acha que está na idade de namorar, mas você precisa se permitir a passar por essas fases para alcançar a bênção do Senhor. Isso vai fazer a diferença no relacionamento de vocês. Uma pausa. Antes de você continuar, queria chamar 3 pessoas para sentar naquela mesa, por gentileza. Só subir e sentar, só 3 pessoas. Pode vir. Mais uma pessoa. Mais uma pessoa. Chegou.
Então, gente, para fechar esse tópico, fazer as escolhas certas, para dar match envolve filtrar, escolher o seu relacionamento, desenvolver amizades saudáveis, estar no lugar certo com as pessoas certas, ou seja, estar aqui no culto de adolescentes, no sábado, às 18 horas, fazendo as escolhas certas. Amém? Agora a gente vai para o quarto ponto. E esse ponto fala de não pular etapas. Não pule etapas. Ninguém lê mais nada ali, tá, gente? Ok? Temos um combinado? Ok. Fiquem à vontade, vocês. Tá bom? Eclesiastes 3:1 diz assim: Deus estabeleceu um tempo para cada fase da nossa vida. Deus tem um tempo para cada estação da nossa vida. Então, esse tempo que vocês estão vivendo é o tempo que Deus estabeleceu. Será que ele quer um pedaço também? Ah, só para tirar para a foto. Você quer um pedaço? Não? Ok. Para tudo esse aí já está comprometido. Não, mas eu ofereci para... Não, mas eu ofereci, foi só um bolo, gente. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tirar o bolo do forno antes do tempo parece dar certo. Por fora. Mas por dentro, ele pode ser que esteja cru. Então, a gente precisa esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele é o segredo para não viver relacionamento frustrado. O quê? Não entendi. Tá cru o bolo. Tá maçudo aqui. Tá maçudo. Não cresceu direito. Não quer falar? Não. Gente. Isso é o que acontece quando a gente pula a etapa. A gente estava com pressa para vir para cá e a gente tirou o bolo antes, né? Então ele ficou um pouquinho cru, né? Não dá para comer, né? Não. Então tá. Mas aí a gente deu para ele já? Não, obrigado. Eu tô bem servido já, não preciso não. Obrigado. Palmas. Pedro. Tchau. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Gente, a gente deu um brownie para cada um deles, tá? Obrigado aí, viu? Vocês contribuíram muito para nossa tela ali. Então, ele falou, né? Tá maçudo. Maçudo significa que não esperou amadurecer, não esperou o bolo crescer, não esperou o bolo assar, né? Não cresceu o quê? Espiritualmente. Então, pular etapa é tentar comer o bolo antes da hora. É tentar beijar, é tentar ficar antes da hora. Vai estar maçudo, gente, vai dar ruim. Vai estar cru, porque você está cru. Se você está cru e a outra pessoa está cru, 2 cru dá o quê? Dá cru ao quadrado, vamos assim dizer, né? Respeitar o tempo de Deus evita o quê? Frustrações. Eles ficaram frustrados aqui, até deixaram o bolo, nem comeram. Olha lá. Ficaram frustrados. E consequências negativas. Ficou muito na boca assim? Ficou, né? Então, na prática, gente, dar match envolve o quê? Etapa. Envolve tempo. Match antes do tempo, né? Ou seja, você dá um match antes do tempo, você não faz isso. Você avalia, você espera, você aguarda, você observa. Agora vamos ser crente. Você ora, você jejua, você compartilha com a liderança, você fala com seus pais. Amém? Isso é não pular etapa. Isso é esperar o tempo certo e fazer a coisa certa. Amém, gente? É viver o seu momento. É o momento, de repente, de estudar, de pensar numa faculdade, né? Aquilo que você deseja para o seu futuro.
É um momento, de repente, de começar um trabalho, né? Uma atividade profissional. É um momento, de repente, de viver mais com a sua família, de repente, alguma circunstância. De repente, é um tempo de cuidar das suas emoções, né? Porque, gente, primeiro, antes de namorar, você precisa se sentir completo. Você não vai se completar numa outra pessoa. Né? Isso é muito importante. É muito importante cuidar das emoções. Né? Então, esse tópico fala exatamente disso, de não pular as etapas. Respeita a fase que você está vivendo. Né? De repente, está lá finalizando o ensino médio, aquela loucura. Dá para se envolver no relacionamento. Cada um precisa se conhecer. Conversa com o seu líder, converse com o seu supervisor, com o seu pastor, busque conselhos. Sabe? Eles vão te orientar, ó, dá uma pausa, não é o momento, ou é. É tão bom, gente, contar com alguém como cobertura. Né? E eu lembro que, quando o Gabriel e a Ana se conheceram, nosso filho mais novo, eles se conheceram na campanha. Italiana. Eles se conheceram na campanha, né? E foi muito especial, porque eles não tinham idade para começar a namorar. Eles ficaram aí se conhecendo durante uns 2 anos, né, Ana e Gabriel, se relacionando com uma amizade bacana, sabe? A gente se conhecendo, eles conversando, se inteirando, conversando sobre planos, sobre futuro. Era muito legal. Foi muito bom esse tempo, esse saldo de 2 anos. E esperando o tempo certo. Né? Eu lembro que aí, quando eles achavam que era o tempo certo, que já tinha idade, estava tudo certo, aí o pai da Ana falou, não, vamos esperar mais um pouco. Então, assim, é respeitar. Né? Eles exerceram algo muito importante, respeitar a autoridade do pai e da mãe. Né? Isso faz toda a diferença. A bênção dos pais faz toda a diferença no relacionamento. E depois, né, deu tudo certo, começaram aí o namoro deles, tem sido muito especial, a gente ama a vida da Ana, né? E é uma bênção. Então, assim, tudo tem o tempo certo, gente. Vai chegar o seu tempo. Não precisa se desesperar, como a gente conversou, né? Respeite esse tempo, respeite o seu momento. Deposita no altar do Senhor toda a ansiedade, né? Tudo aquilo que tem realmente mexido às vezes. Ou, de repente, você pode pensar, mas eu nem estou pensando nisso. Amém, é isso mesmo, você está certíssimo. Né? Respeite o seu tempo que você está vivendo com outras fases da sua vida. Amém, gente? Amém. Agora... E o 5º tópico, já estamos caminhando para o final, né? Fala de buscar conselhos, que é algo também que a gente considera muito importante, né? E ai, que lindo. Essa vez nós não vamos chamar ninguém, é só eu e ela. Só eu e a minha princesa. Quando começa uma tempestade, quem tem guarda-chuva não se... Aê! Obedecer aos pais, pastores e líderes é como estar protegido da tempestade e das más decisões. Pastor Davi sempre comenta nos cultos, uma frase que eu gosto muito e eu repito nas células quando eu visito, que a nossa igreja ela caminha debaixo da nuvem. A nossa igreja caminha debaixo da... Isso. Caminhar debaixo da nuvem significa estar na sombra, estar protegido. Então, guarda-chuva aqui, metaforicamente falando, é proteção, é cobertura, né? Tá sem ó. Não era para falar para eles. Pode parecer desnecessário quando tudo está calmo, mas na hora da chuva, problemas, tentações, quem está debaixo de cobertura não se molha. Estar debaixo de cobertura é se submeter aos seus pais, é se submeter à sua liderança, é se submeter a quem é autoridade sobre a sua vida, é prestar contas. Os pais e líderes espirituais colocados por Deus, eles são colocados por Deus para nos orientar, nos proteger e nos direcionar.
nós somos supervisores. Mas tudo que a gente faz na nossa vida, a gente sempre compartilha com os nossos pastores. Jorge, Keila, pede oração, né? Vamos, enfim, é uma prática nossa. E a gente tem ensinado isso para os nossos filhos. Compartilhar com os supervisores, compartilhar com os pastores, né? Compartilhar com a gente, que nós somos pais. Então, isso é estar debaixo de cobertura, é estar debaixo de proteção. Provérbios 1:8-9 fala assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai. Não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Olha que precioso, né, esse versículo. A obediência a essas coberturas, elas trazem bênção, como a gente falou, e elas trazem segurança, né? E você? Está disposto a ouvir conselhos? Você tem praticado isso na sua vida? Como que tem sido? Pense sobre isso. Reflita sobre isso. Na prática, né, você só dá match após ter segurança, senão você não faria isso de uma forma... Senão você faz de uma forma irresponsável, de qualquer jeito. Pode ser que você conheça alguém e não seja o tempo de se iniciar o seu relacionamento. Por isso é importante abrir o seu coração para o seu líder ou para a sua cobertura, porque você pode estar pronto, mas a outra pessoa não. É preciso ter cuidado para não acabar se frustrando ou decepcionando, né? Se decepcionando com algo tão especial, se fosse no momento certo. Né? A gente sempre fala, quer começar a se relacionar, procura cobertura, ela vai te falar se é o tempo, se não é. Não gasta ficha à toa, né? Como a gente fala. Procura saber, conhecer, entender o momento que a outra pessoa está passando. Né? A melhor pessoa para te falar isso vai ser a sua cobertura. Porque ela vai buscar a saber isso com a cobertura da outra pessoa. Então, percebe-se que é bênção atrás de bênção? Deixa eu falar essa parte. A gente combinou que ela ia falar, mas eu quero falar, que eu quero pôr um pouquinho de emoção na história. Assim, né? Ela acabou de contextualizar uma situação e eu penso que os adolescentes é um pouco assim, né? Toma uma decisão, acha que está certo, porque eu sou adolescente, e faz parte do momento que você está vivendo. E nós estamos aqui para trazer uma correção em relação a isso. Aquilo que você pensar, você pode, se você assim desejar e quiser, de forma sábia, submeter a seus pais, submeter a sua liderança, submeter aos seus pastores e pedir conselho, pedir ajuda, abrir o coração. Muitas vezes o adolescente não abre porque ele não quer ouvir um não. Ele não quer ouvir um não. Ou ele compartilha com quem vai dar apoio, porque ele precisa de um cúmplice, e não uma pessoa que vai trazer uma correção ou uma direção, muitas vezes, contrária àquilo que ele está imaginando no momento. Então, a gente queria dar um outro exemplo. Não, deixa eu falar. Eu falo. Não? Ela queria falar, mas eu quero falar, gente. Vou falar. A gente falou que não ia falar o nome dele, é o nosso filho, mais velho, né? E a gente vai contar ninguém, gente, sem bullying, tá? Sem nada, hein, gente? Por favor, né? Nós vamos contar uma história aqui para vocês inédita. A Isa está aqui? Isa? Cadê a Isa? Isa, tudo bem? Isa talvez vai saber agora. Arthur, né? Tutu do papai. Falei para ele que eu não ia fazer isso, mas eu não aguento, gente. Estou imaginando o dia do casamento, como é que vai ser? Bom, mas vamos lá. Aos 14 anos, esse menino aí, pirralhinho, chega em casa, senta na sala e fala assim: pai, mãe, senta aí que eu quero ter uma conversa séria com vocês. Falei, bruto, menino, bruto, macho, menino homem. Sentou eu e essa princesa aqui do meu lado. E aí ele falou, o negócio é o seguinte, eu e a fulana, a gente conversou e a gente decidiu que nós vamos namorar. Falei, o quê? Como assim? Aí essa aqui, né? O quê?
Como assim? Não, tá tudo certo. Então eu já estou aqui conversando com vocês, ela já está lá conversando com o pai e com a mãe dela, e é isso. Coitado. E aí houve um tempo da gente ministrar o coraçãozinho dele com amor, com graça, com sabedoria, né, filho? E aí a gente resgatou o nosso acordo. A gente tinha um acordo em casa, né? Então a gente pôde resgatar aquilo que a gente tinha combinado. O nosso combinado era namoro a partir dos 17 anos, desde que ele tenha um trabalho que ele consiga sustentar e pagar um Arnaldos. Pelo menos isso, né? E que fosse uma pessoa com o mesmo propósito, que não era o caso, né? Não era o caso. E aí a gente conversou e foram algumas horas ali de conversa. Aí você imagina a cara do menino ouvindo um NaOTO, né? Mas foi uma bênção, porque é como eu digo, assim como aconteceu com ele aos 14 anos, pode se passar muita coisa na cabeça de cada um de vocês tomarem uma decisão, chegar e talvez nem compartilhar com os pais. A gente é muito próximo com os nossos filhos. A gente conversa, a gente troca ideia, né? Mas pode ser que talvez não seja o seu caso. Talvez você é muito distante dos seus pais naturais. Mas você tem pai espiritual, né? Você tem cobertura. E você pode, sim, compartilhar o seu coração. Mesmo que seja uma situação dessa, né? Mas alguém, com certeza, vai te direcionar, vai te ajudar, vai te abençoar, né? Agora. E foi uma bênção, né? Ele ficou magoadinho e tudo, mas hoje a gente vê o quanto Deus foi fiel na vida dele. A gente já pôde conversar várias vezes. Ele reconheceu, né, que não era o tempo. Depois conheceu a Isa no tempo certo, né, lá. E começaram a namorar, né, debaixo da permissão nossa, né, dos pais da Isa. Estão caminhando aí já para um futuro casamento, né? Deus tem sido bom. Aí deu match, hein? Aí deu match. Então, gente, para vocês entenderem, né, que a cobertura muitas vezes não, sempre vai estar vendo além do que vocês estão vendo, né? Se submeter atrai a bênção do Senhor. Né? Então, muitas vezes você não entende na hora. Entrega para o Senhor, confia, né, que vai ser bênção. Deus tem grandes coisas, né, para cada um de vocês, à medida que a gente entrega, que a gente confia, que a gente deposita e reconhece. Né? E o último ponto, nós já vamos para o último ponto aqui, fala da obediência, né? Que é um dos pontos assim, muito importantes nesse processo todo. Deuteronômio 28, 1:14 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas essas bênçãos virão sobre vocês. Entre as bênçãos estão prosperidade, saúde, proteção, sucesso, né? Em resumo, ele diz, enfatiza, na verdade, a importância da obediência a Deus para obter bênçãos e prosperidade, e a consequência negativa dessa desobediência. A obediência, ela pode parecer limitadora, mas ela é libertadora. Isso é uma chave. Uma pausa. Por gentileza, queria chamar 4 pessoas. 4 pessoas. Pode ficar ali atrás das placas. Isso, fica atrás das placas aí. Tá, pode pegar. A Gis falou, né? A obediência, ela pode parecer limitadora, mas ela é libertadora. Então, isso é saber ouvir um não. Muitas vezes, aquele limite que foi colocado na sua vida é para que você possa ser abençoado posteriormente. Naquela ocasião, o Arthur, né, veio falar com a gente por essa situação. Ele ouviu um não por parte dos pais,
E Deus preparou algo melhor para ele, né? Hoje o Arthur está namorando, eles estão... O Isa vai casar, né? Vai, né? Tudo certo. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Então, eles vão casar, né, filha? Tá tudo certo, né? Vão casar, né? Então, Deus tinha algo melhor. Melhor, né, filho? Melhor? Melhor, viu? Muito melhor do que a situação que ele tinha pensado anteriormente. Então, ouvir não, gente, da pessoa certa é bênção. Ouvir não da pessoa certa é bênção. As placas de trânsito não são para atrapalhar, mas para proteger. Olha, que bonitinho. A obediência é o caminho mais seguro para você viver as promessas e evitar acidentes espirituais e emocionais. Quem respeita os limites e sinais chega ao destino sem multas, sem atrasos, sem acidentes. Vou repetir. Quem respeita os limites chega ao seu destino sem multas, sem atrasos, sem acidente, sem percalços no meio do caminho, sem situações que você mesmo acabou gerando, né? A obediência é o caminho mais seguro para viver os propósitos de Deus. Dar match envolve interesse mútuo após tomar todas as providências e cuidados, ou seja, ser obediente. Abre-se a oportunidade para um relacionamento, né? Então, quando a gente está nesse lugar, né, de parar, de prestar atenção, de reduzir a velocidade, muitas vezes a gente está ali acelerado, né? Reduz a velocidade, segue em frente, dentro dos propósitos que a gente falou, né? Na prática, obedecer é viver cada etapa no tempo certo. Namoro que agrada a Deus, digno de ser habitação ou morada. Namoro que agrada os pais. Namoro que agrada o Senhor. Namoro que gera frutos, né? Esse é o propósito. Isso está linkado com a obediência. Respeitar cada fase, né? Aqui hoje a gente falou sobre namoro cristão, o que evitar, escolhas certas, não pular etapas, buscar conselhos e obedecer. Obedecer. Gravem isso no coração de vocês. Pega um negocinho para eles. Essas placas realmente foi para vocês, né, guardarem no coração de vocês, para respeitarem cada fase, né? E caminhando para o final, a gente queria, o Dri vai ler uma conclusão aqui. Obrigada, gente. Vocês são demais. Pode fazer a conclusão. Aqui. Eu quero repetir. Deixa eu ver aqui uma coisa. Acabou, não dá para repetir não, deixa quieto. Deixa para lá. Gente, nós queremos então, nós chegamos ao final do... Peraí. Tá ruim. Gente, nós estamos chegando então ao final. Vamos continuar então, amor. E a gente queria concluir, né? É um assunto muito gostoso. Namorar é gostoso, gente. Para quem nunca namorou, fique sabendo, namorar é gostoso. Só que o namoro gostoso é no tempo certo. E o namoro gostoso é um namoro santo, é um namoro puro. Ok, gente? Então, cuidado aí com essa palavra gostoso. Eu usei aqui, mas toma cuidado. Namoro cristão deve ter um propósito. Primeiro, glorificar a Deus e também edificar a ambos. Um namoro cristão é aquele namoro onde ambos se aproximam mais de Deus. Um namoro que não é cristão é aquele namoro onde uma das partes começa a se afastar de Deus. Quando um relacionamento é vivido apenas por lazer ou carência, ele se torna um terreno fértil para tentações, impurezas e decepções. Provérbios 4:23 nos alerta sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida.
Então é isso, gente, que a gente queria compartilhar com vocês. Vocês estão vivendo um momento de adolescência, né? Nós temos um combinado na nossa casa, só que nós só temos 2 filhos e acabou. Já acabou, né? Dá tempo de fazer mais, viu? Dá tempo de fazer mais. Que namoro é só a partir dos 17, né? Então, assim, vocês têm que conversar com seus pais, com a sua cobertura, para saber quais são as regras que são estabelecidas para vocês. Mas namorar debaixo de cobertura é bênção. E bênção gera frutos. Bênção gera frutos. E aí... A gente queria orar, gente. A gente sentiu no coração, né, de orar com vocês, né? De repente, talvez você esteja em alguma dessas fases, né? De repente, pulando etapas. Talvez você tenha feito escolhas erradas, né? E tem sentido no seu coração, de repente, de depositar isso diante do Senhor. Talvez você precise quebrar um orgulho no seu coração, de buscar uma ajuda, de abrir isso com a sua cobertura. Né? Esse é o momento. Né? O Senhor, Ele deseja que a gente se entregue por inteiro, que é o que a gente louvou nessa noite. Né? E esse é o momento da gente realmente depositar o nosso coração no altar do Senhor. Né? Cada um aqui, como a gente falou, está vivendo numa fase. Mas, de repente, você precisa colocar isso diante do Senhor. A gente, né, quer orar junto com os pastores. A gente não pode perder essa oportunidade, né, de realmente criar esse momento para que você realmente se arrependa, né, que você busque o Senhor, né, que você busque esse lugar de entrega, que faz toda a diferença na sua vida. Talvez isso tenha impedido você de avançar em algumas áreas, né, de dúvidas, de medo, de insegurança. Né? Será que eu vou? Será que eu não vou? Como que eu me encontro hoje? Né? Então, a gente quer deixar o altar, né? Chamar os pastores, deixar o altar para que você realmente se entregue, né? Nessa noite, busque esse lugar de oração, feche os seus olhos, né? Nessa hora, sonda o seu coração.